Graça e paz, Deus abençoe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vos saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de alegria estarmos mais uma tarde juntos para adorar, bendizer e exaltar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vocês podem estar vendo assim, diferente, né? Social, porque faz-se necessário, como a live iria começar às 14 horas, eu até peço perdão por esses 8 minutos de atraso, que eu estava acabando de me arrumar, e faz-se necessário que eu faça a live hoje desta forma, porque daqui, depois de mais tardar 4h20, 16h20, a live certamente deve acabar aí antes um pouquinho, 16 horas, 16h08, 16h10, e aí, no máximo, 16h30, eu estarei saindo da minha casa para adorar o Senhor no Congresso de Senhoras na minha igreja, na igreja de Maep. Congresso que começou hoje com uma abençoada consagração. E como eu também faço parte do louvor, temos que chegar um pouco mais cedo para ajeitar tudo, instrumento, passar os louvores e até o culto às 19 horas. E aí, como eu tenho que andar 20 quilômetros até a minha igreja, né? Aí tem que sair um pouco mais cedo para organizar tudo. Né? Eu vejo aí, eu ando 20 quilômetros para adorar a Deus. Tem pessoas que estão do lado praticamente da igreja e não querem ir. Não é verdade? Mas aprove a Deus que nós estivéssemos neste momento juntos, para que possamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, a igreja em Roma. Ok? Amém? Então vamos, sem muita delonga, nós vamos já iniciarmos. Eu peço perdão porque depois ouvindo a gravação da última live, eu muito preocupado com o horário e tudo mais, nós terminamos sem orar ao Senhor. Falha minha. E eu, logo em seguida, vendo isso, eu pedi perdão a Deus. O Senhor me perdoa. E Deus sabe, sonda os nossos corações, conhece os nossos corações, sabe que eu não fiz de propósito nem por mal. Foi uma questão de realmente um lapso de memória. Mas, como de costume, nós iremos agora apresentar esse trabalho como temos feito sempre ao nosso Senhor. Amém? Curve vossa cabeça. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, por estar na tua presença, Deus, mais uma tarde em que podemos, Senhor, aprender mais de ti, em que podemos, Senhor, estar nos alimentando da tua poderosa palavra, em que podemos estar meditando, Senhor, nesta palavra que salva, cura, liberta, transforma, oh Deus querido, e é o alimento necessário, e é o manual, Senhor, das nossas vidas em relação à prática e à nossa fé. Deus, toma o primeiro lugar, ser entronizado, Senhor, como sempre tu tens sido, Senhor. Oh, Senhor, conduz este trabalho, orienta-nos, Pai, instrumentaliza-nos, Senhor, para que possamos, ó Deus querido, estar ministrando a tua palavra para que vidas sejam edificadas esta tarde. Senhor, é isso que pedimos, Senhor, certos, convictos da vitória, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, este que vive e reina para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Muito bem, queridos e amados irmãos, nós paramos no capítulo 12, ok? Perdão, capítulo 11,
Paramos no capítulo 11 ou 12? Deixa eu só confirmar aqui. Muito bem. Muito bem. Não, perdão. Paramos no capítulo 12 mesmo. Paramos no capítulo 12. E paramos no capítulo 12 nos versículos de 6 a 8. Ok? Nos versículos de 6 a 8. Só para questão apenas de recapitular, de uma recapitulação rápida, né? Esses versículos de 6 a 12. Antes, o versículo 5, Paulo afirma que a igreja é constituída de várias pessoas e compõe na sua totalidade o corpo de Cristo. Ok? Por que Paulo fala dessa forma? Porque Paulo já estava ambientalizando aquele que iria observar a carta, iria ler a carta, em relação à questão da koinonia, né? Do grego koinonia, que é a comunhão, que é o ajuntamento, mas o ajuntamento no sentido de serviço e de estrutura, ok? Espiritual, porque a Bíblia diz que a oração do justo, pode muito nos seus efeitos. Aí você imagina a oração dos justos reunidos, intercedendo em um só propósito. Qual é o efeito que se tem no mundo espiritual? Ok? E aí ele aponta para essa questão em relação à constituição do corpo de Cristo, que é feito por várias pessoas, vários santos, vários na mesma fé, em Cristo Jesus, reunidos, mas reunidos não é na forma apenas física. Ok? Nós estamos agora reunidos de uma forma virtual. São os nossos espíritos que estão reunidos, estão ligados, e não a nossa matéria física. Que não significa que por estarmos longe um do outro, fisicamente, Deus não está ouvindo. Deus não vai providenciar a solução do problema. Deus não vai curar. Deus não vai agir. Não. Nós estamos reunidos. Virtualmente? Obviamente, mas virtualmente no sentido físico, mas os nossos espíritos, que essa esfera espiritual, ela transcende qualquer distância. Tá certo? Ok? E aí ele falou sobre isto, né? E aí chegamos a comentar o versículo 6, quando ele fala que se for profecia, vamos lá na Bíblia Sagrada, se for profecia, seja ela segundo a medida da fé. E aí, com licença. E aí eu comentei que tem muita gente que recebe uma mensagem de Deus e aí no seu coração começa os questionamentos, como eu falei na live passada. Aí começa a se perguntar, será que foi Deus que falou mesmo? Será que isso é de mim? Será que foi o diabo que falou? Aí fica esses questionamentos. Ok? Por isso que ele fala que seja de acordo com a intensidade da fé. Fé esta na pessoa que está recebendo a profecia. Essa fé, ela, além de tudo, ela proporciona, como eu já falei numa live de dons espirituais, um dom de suma importância no cristão,
que é o dom do discernimento dos espíritos. E esse dom, ele vem, todos os dons, de acordo com a intensidade da fé. Por isso que ele fala, se for profecia, seja conforme a medida da fé. Ou seja, conforme a intensidade da tua fé. E todos os dons, diga-se de passagem, eles são ativos, eles são dinâmicos, mas na medida da nossa fé. Se nós cremos que Deus vai nos abençoar, nos derramar dos seus dons, que os dons são de Deus, eles são apenas emprestados a nós. À medida da necessidade, ok? Deus não vai te... veja. Por que eu estou falando isso? Que tem muita gente que Deus usa nos dons, no plural, dons de curar. Não é um dom só de curar. Para cada enfermidade, para cada doença, existe um dom para cura. Ou seja, existe um antídoto espiritual para cada enfermidade e doença. Por isso que são dons no plural de curar. Não é um dom só. E aí Deus usa nos dons de curar. Aí a pessoa começa a entrar no seu coração a soberba, a prepotência, achando que o dom é dele. E aí, muitas das vezes, de forma errônea, começa a se favorecer com isso. Tá certo? Começa a se favorecer com isso. E aí começam pessoas a procurar, porque todo mundo quer ser curado. Todo mundo quer ver manifestação, poder de Deus e milagre. Até o ateu. Tá bom? Até o ateu. Então, como ser humano, ele fica muito sucinto a essa curiosidade de ver Deus trabalhar, de ver Deus operar um milagre, começa a procurar. Aí a pessoa começa a se ensoberbecer achando que é dele, não é nada dele. É de acordo com a necessidade. Eu posso não ter dom de curar nenhum aqui, em mim. Mas alguém está precisando e Deus quer abençoar, porque através da sua graça poderosa, tá? Que graça nós aprendemos que é o desejo que Deus tem de nos abençoar, aí Deus quer abençoar aquela pessoa dando a cura para ela. Aí vai me usar naquele momento. Isso não quer dizer que os dons de curar vão ficar sobre a minha vida por tempo indeterminado, não. Tá certo? Então seja de acordo com a intensidade da fé, da tua ou da minha fé, ou de quem quer que seja. Tá certo? Ok? O versículo 7, dentro ainda desse contexto do versículo 6 ao 8, no versículo 7, vamos para a Bíblia Sagrada, porque nós sempre fazemos menção da Bíblia Sagrada, para ver se o que estamos falando está de acordo com a Santa Escritura. O versículo 7, Paulo fala sobre ministério. E ele fala assim, se é ministério, versículo 7, capítulo 12, se é ministério, seja em ministrar, ok? A parte A. Se é ministério, seja em ministrar. Aí você vai perguntar, mas não é redundância de Paulo falar que se é ministério? Claro, obviamente, tem que se ministrar. Mas ministrar o quê? Veja, eu falo isso na live de Dons do Espírito. Se você não acompanhou, você tem a oportunidade de ir lá no canal do YouTube, Paulo Serra da Silva. Você acessa lá o canal do YouTube, é o mesmo endereço aí que está no Facebook, Paulo Serra da Silva. Você vai ver minha foto, você acesse o canal e você vai ver a playlist com os dois vídeos de estudo sobre dons do Espírito. Os dons espirituais. Uma bênção. E vejam,
Existe uma diferença entre dom e talento. Talento não significa dom. Eu estou falando no sentido literal original do grego. E não da transliteração para o português, que muitas palavras foram acondicionadas para dar um sentido um pouco mais suave, ok? Com um pouco mais de percepção, ok? Porque dom é uma coisa e talento é outra. Dom é estritamente espiritual. Talento é extremamente natural. Você pode se tornar um talentoso, um exímio músico de qualquer instrumento. Música, ela é para todos. Música, qualquer uma pessoa pode aprender. É só se dedicar. Tá certo? Quer ver outra situação? Vamos lá. Evangelismo não é dom. Qualquer pessoa pode e deve, aconselho eu, a trabalhar com evangelismo. Algumas pessoas podem se tornar excelentes evangelistas e ser líderes de departamento evangelístico na igreja e não ter função de obreiro. Ok? Ok? Por isso que ele separa ministério de profecia. Nós vemos isso em Coríntios também, a carta aos Coríntios. Paulo fala de forma separada de dons e de ministérios. Ok? Há de se entender que, por exemplo, ministro de louvor, ele é um líder de departamento, obviamente, do louvor, mas ele não tem atribuição pastoral, a não ser que ele seja pastor. Aí é outra coisa. Ele está somente agregando o ministério de louvor à sua vida. Eu, presbítero, ok? Mas o meu, participo, eu sou músico do Ministério de Louvor, sou coordenador de escola bíblica dominical, é o ministério. Escola bíblica dominical é o ministério de ensino. Que ele, interessantemente, na parte C deste versículo, ele coloca de uma forma isolada, mas para mostrar que dentro desse ministério de ensino, o quão é importante se buscar o conhecimento. Ok? Ok? Mas a pessoa pode ser uma excelente ministra de louvor e não ter atribuições de obreiro, funções eclesiásticas, ok? Estar numa função eclesiástica também não significa que ele tenha talentos que possam, por exemplo, desenvolver tocando um instrumento, é mais voltado para a administração e não
tanto para o departamento ou ministério de evangelismo. Claro, evidentemente participa dos trabalhos evangelísticos, mas não tem esse trabalho com ele. Porque talento você busca. Busca no sentido natural. Quando você busca um dom, você busca, mas depende de Deus derramar esse dom sobre a tua vida. O talento não depende de Deus, não. Ok? Talento é atrelado ao natural. As atribuições naturais pertinentes ao homem em relação ao desenvolvimento, ao aprimoramento de alguma função, seja música, seja ensino e etc, etc. Louvor. Eu estou falando na esfera cristã, ok? Tá certo? Mas aí é transliterar o talento como dom. Não. Não. Talento é uma coisa, dom é outra. Dom é 100% espiritual. Talento é 100% natural. Não é Deus que, esse aqui vai ser músico. Não. Eu, com 14 anos, eu busquei aprender a tocar violão. Hoje eu estou com 51. Tem um bom tempo, né? Aí aprendi a tocar um pouco de teclado, bateria, contrabaixo. Ok? Mas eu me aprimorei na guitarra, no violão. Eu busquei isso. Mesmo porque na época eu não era nem crente. 14 anos eu não era crente. Eu conhecia Jesus de ouvir falar. Apenas. Ok? E aí, a gente tem que entender o seguinte. Jesus, com a sua obra, ele tem alguns propósitos que dinamizam a obra de Deus. E o dom é derramado para que o crente que está sendo usado com aquele dom aplique na obra de Deus. O dom é para isso. O dom não é para se apresentar na rua. O dom não é para dizer que eu sou profeta na rua. Todo mundo agora se curva a mim. Joga aí um tapete vermelho. Não. O dom é para ser usado dentro da obra de Deus. Já o talento você usa em qualquer lugar. Quando você não usa o dom na obra de Deus, Deus tira o dom. Eu já vi muitas pessoas que eram usadíssimas por Deus, hoje não são usadas nada por Deus. Tá certo? Enquanto tocar um instrumento, ensinar, tu pode ensinar em qualquer segmento da vida. Matemática, português, até mesmo teologia. Tá certo? Mas você não servir a Jesus, o talento continua contigo. Tá certo? Mais uma lenda jogada por terra. Ok? E aí ele fala, quanto se ministério seja em ministrar. Ok? Ok? E aí, aí na parte C do versículo 7, ele fala sobre o ensino. Que a pessoa que ensina se dedique a ensinar com excelência, o melhor de si. Porque você está passando conhecimento para outras pessoas. E quando se passa conhecimento para outras pessoas, é necessário que você faça de forma correta, reta, transparente e que seja o melhor. Se fosse para a pessoa própria, a pessoa poderia até se restringir a qualquer coisa. Mas, como está passando conhecimento para outras pessoas, se você passar conhecimento errado, aquela pessoa, ao invés de crescer de uma forma bonita, de uma forma
justa, com justiça, equidade, retidão no coração, ela vai crescer toda torta, fazendo maldade, praticando situações que vieram através de vícios, de erros que foram empregados sobre a sua vida. Tá certo? Parte C do versículo 7 diz assim: se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou seja, ensine com excelência. Ok? Muito bem. No versículo 8, Paulo fala sobre a exortação. E ele é bem claro, objetivo quanto a essa questão. Ele fala assim, se for exortação, se porventura a função que você está na igreja, mas eu não tenho cargo eclesiástico, eu não sou obreiro, eu não tenho talento, eu não sou músico, não participo de ministério nenhum, estou sentado no meu banco, mas de vez em quando sinto o desejo de alguém está fazendo alguma coisa que eu estou vendo que não está certo dentro da casa do Senhor, ou na sua prática diariamente. Eu liguei para essa pessoa, fulano, eu quero falar com você. Olha, eu tenho visto algumas coisas, alguns procedimentos que você tem feito, e isso não está certo, mas com muito amor, ok? Isso não está certo, isso não é de Deus. Deus fala assim na sua palavra. Isso é exortar. E aí Paulo fala no versículo 8, nessa parte B, na parte A do versículo 8, ele fala assim, se for exortação, apenas exorte, nada mais. Ele fala assim na Bíblia Sagrada, ou o que exorta, use esse dom em exortar. Mas, irmão Paulo, está muito redundante o apóstolo Paulo. Não seria uma questão de redundância. Ele está falando apenas que a pessoa que exorta, ela faça somente isso. E nada mais. Não é chegar a exortar e falar, tu tem que fazer dessa forma. Você pode apontar, chamar a atenção e ir para a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é que vai orientar, é que vai ensinar. A palavra de Deus é que ensina. Tem muita gente que traz a repreensão e depois quer moldar, a palavra é essa, moldar aquela pessoa que foi repreendida no que ele acha que deve ser. Ok? Então, aquele que exorta, traga a repreensão e oriente, aconselhe que essa pessoa repreendida busque em Deus e na liderança da igreja, ok? As orientações necessárias. Mas a exortação ela deu. Ela pode até, a pessoa que foi repreendida está passando batido, desapercebido, que ela está fazendo coisa que não agrada a Deus. E aí esta pessoa que exorta vem, faz aquela pessoa que foi repreendida acordar. E ela, caramba, estou fazendo realmente o que está errado. Por isso que ele fala, o que exorta, use esse dom. E dom aqui, queridos, é a questão da transliteração. Não confunda. Antes que você pergunte, esse dom aqui que ele falou, use esta função, este dom, a transliteração para o português é que botaram o dom aqui, que não tem nada a ver com dom, não. É função. Use esta função em exortar. Apenas isso. Na parte B do versículo 8, Paulo fala em repartir, ok? Tá certo? Dividir, no sentido de repartir mesmo, de compartilhar,
ok? Aquele que compartilha, aquele que reparte, que seja com liberalidade, sem avareza, sem egoísmo. Tá certo? Parte C do versículo, parte B, perdão, do versículo 8. O que reparte, faça-o com liberalidade. De forma liberal, sem avareza, sem pensar, caramba, eu estou compartilhando, estou repartindo, vou ficar sem. Sem egoísmo. Que haja essa liberalidade no compartilhar, no repartir. Tá certo? Tá certo? Que não tem nada a ver com o conceito de compartilhamento socialista. Que você tem a casa e tem um quarto lavável e você se o governo, se o Estado, o governo, achar por bem utilizar aquele quarto com uma pessoa, até você não sabe se é espião, se é soldado do Estado, sei lá, aí bota a pessoa lá dentro da tua casa. E você não pode falar nada. Você vive no regime socialista, ok? Nada a ver com isso. É a questão da liberalidade. Por exemplo, caramba, tá vendo um irmãozinho, tá cheio de... tá passando necessidade. Não tem um açúcar em casa, tu tem 2. Você se compadece, né? Pelo infinito amor de Deus, você vai e compartilha, reparte. Tu dá 1 quilo pro irmão. Ó, irmão, eu não tenho muito não. Tinha lá 2 em casa, eu fiquei com 1 e tô te dando o outro. Essa é a singeleza de coração e o repartir do pão que nós vemos em Atos dos Apóstolos. Tá certo? Ok? Ok? Então vamos lá? Parte C do versículo 8. O que reparte, faça-o com liberalidade. Muito bem. A parte D do versículo, Paulo fala sobre liderança, sobre condução de um trabalho, a gestão no modo geral. Tá certo? Ele fala que o que presidir, então que lidere com justiça e tato, sensibilidade, com cuidado, para que você não venha ferir ninguém. Muitas das vezes, você até escuta, e na minha vida de cristão, já vai aí alguns anos, eu já ouvi muito, mas muito mesmo, muito, pessoas falarem que se entristeceram com um líder, que o líder foi insensível, o líder ele foi duro, o líder ele foi no mínimo mal educado, não tratou bem, ok? Você vê como nós discutimos acho que 2 lives atrás, falando que tem uns camaradas aí querendo atualização da Bíblia, upgrade da Bíblia. Você vê que não tem mais um assunto tão atual quanto este. Existem ainda líderes que tratam liderados de uma forma muito dura, muito cruel, muito insensível, muito injusta. E aí Paulo, há 2000 anos atrás, mais ou menos, fala para a igreja de Roma, olha, aqueles que presidem, aqueles que são líderes, que façam com cuidado, com sensibilidade, com justiça. Para que upgrade se a Bíblia está mostrando algo que era há 2000 anos atrás e é hoje? Não existe necessidade de upgrade, de atualização da Bíblia, porque a Bíblia é atual. A Bíblia, a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã. Ok? Então, que seja com cuidado.
Então a parte D do versículo 8, Paulo diz assim, ó, na Bíblia Sagrada: o que preside com cuidado, com sensibilidade, com tato, para não ferir ninguém, para não entristecer ninguém. E se a pessoa é entristecida, for a pessoa que não está ainda alicerçada na fé em Cristo, ela vai sair da igreja dizendo: que eu não quero ser crente, não. E aí é um peso muito grande de responsabilidade sobre os ombros do líder que é responsável por uma situação dessa, uma falta gravíssima dessa. Tá certo? Ok? Na parte C, querido, do versículo, perdão, parte E do versículo, Paulo fala assim, finalizando essas funções: o que exercita a misericórdia com alegria, seja com alegria. Mas como é que é isso, irmão Paulo? Exercitar, praticar a misericórdia, e aí com alegria. Por que isso? Bom, a misericórdia, Paulo diz que ela tem que ser dispensada com alegria e satisfação, que a alegria gera satisfação. Na maioria das vezes, salvo algumas exceções, mas na maioria das vezes, a alegria produz satisfação. Ok? E por quê? Porque que seja aplicada essa misericórdia de uma forma natural, com desejo de fazer. Tá certo? De acordo com a nossa vontade. Aí sim a misericórdia ela entra em ação. Que não seja feita isto por simples obrigação. Eu sou presbítero na casa do Senhor, então eu vou ter que agir de misericórdia porque eu sou presbítero. Nada disso, nada disso. Eu sou pastor, então eu tenho que agir com misericórdia. Eu tenho obrigação. A misericórdia dessa forma jamais será dispensada. São atitudes vãs. Ok? Agora, quando você faz por livre e espontânea vontade, com alegria, aí a misericórdia entra em ação. Quando você faz por simples obrigação, ela não entra em ação, e você está fazendo, por conseguinte, com tristeza no coração, que você está sendo obrigado a fazer, então significa que está fazendo com tristeza, e não com alegria, como ele diz no versículo 8, parte E, que seja exercitada com a alegria. Amém? Glória a Deus. E aí eu quero que você, se você está anotando, anote aí uma observaçãozinha que vamos fazer agora. E aí, essa observação, eu aponto para a questão da relação Cristo-Igreja. Ok? Na relação Jesus Cristo e Igreja, essa relação noivo e noiva, Jesus é o cabeça, a origem das ações, a fonte dos comandos e das ordens. É o cabeça, ok? E a igreja é o corpo. Tá vendo como o sistema corpo, ok? Ele é apresentado
no momento que Paulo falava sobre o corpo de Cristo, a igreja, a noiva, é o corpo de Cristo. E Jesus é o cabeça desse corpo. Jesus é a origem das ações. Jesus é a fonte dos comandos e das ordens. É através dele. E nós, igreja, nós somos o corpo, em que nós somos divididos em muitos membros, em vários membros, diversos membros. E membros esses que executam os comandos da cabeça, as ordens de Cristo. Isso, em grosso modo, você trocando em miúdos, isso é a obra de Deus. A obra de Deus nada mais é do que isto. Você, eu e milhões, centenas de milhares de pessoas no mundo todo que simbolizam membros desse corpo, aplicando os comandos da cabeça que é Cristo, as ordens de Cristo. Isso é obra de Deus. Portanto, só se faz... Olha aí, essa vez agora fresquinha do céu. Portanto, só se faz obra de Deus quando está recebendo ordem da cabeça, de Jesus, o comando de Jesus. Não venha dizer que está fazendo obra de Deus indo, vamos dizer assim, visitar alguém porque sabe que lá você vai comer um bolo bem saboroso e tomar um café delicioso. Porque você sentiu desejo e vontade de tomar café e comer bolo, aí sabe que a irmãzinha fulana de tal, esposa do irmão fulano de tal, faz, um bolo, que é uma bênção. Aí fala assim, é uma benção, irmão, é uma benção. Jesus mandou ir lá para falar algo da parte dele para alguém daquela casa? Não. Está indo por meios próprios. Está colocando a carroça na frente dos bois. Então isso não é obra de Deus. Obra de Deus só é obra de Deus quando Jesus dá uma ordem e você, como membro desse corpo em que a cabeça, o cérebro desse corpo, que é Jesus Cristo, deu a ordem, você como membro executa. Isso é obra de Deus. Só desceu agora do céu. Não estava, vou falar igual meu pastor Antônio Corre Mesquita. Essa não estava programada, não. Essa não estava. Ok? Amém? Glória a Deus. Entendemos as funções de acordo dentro da obra de Deus? Tá certo? Amém? Versículo 9. Paulo adverte para que os cristãos compartilhem de forma genuína o amor e que não seja com falsidade ou obrigação. Não seja fingido. Ok? Esse amor é de forma verdadeira, genuína, o compartilhamento desse amor. E quando se pratica essa atitude, ok? Quando se executa essa atitude, se pratica o bem e se rejeita todo o mal. Vamos lá, versículo 9 na Bíblia Sagrada? Vamos lá? O amor seja não fingido. Não pode ser com falsidade. Ah, meu irmão, aí bate no ombro. Oh, que maravilha. Perdão. Que maravilha. O irmão está bem. O irmão é uma bênção. Aí está por trás, aí, o irmão é bênção nada. Está bem, tinha que estar mal. Desejando mal. Ou então por obrigação. Porque tem uma função na igreja, ou tem um cargo eclesiástico na igreja. Olha, irmão, a paz do Senhor. Como é que o irmão vai? Pô, eu estou fazendo isso só de praxe. Só porque eu quero tá bem aí na fita, aparecer aí. Entendeu? Então, isso aí é fingido. Que o amor seja dispensado de uma forma não fingida. Vamos lá? O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Quando a gente faz de forma... de uma forma que nós praticamos com verdade, com singeleza de coração, ok?
Aí o que acontece? Você pratica o bem e rejeita o mal. Ok? Versículo 10, ainda falando sobre a prática do amor, Paulo orienta que este sentimento seja dispensado a todos. Ok? Quando se pratica, Paulo está falando da seguinte forma: olha, irmãos, quando se praticar o amor, que seja dispensado, não é só para aquelas pessoas que você... Irmã Carla está conosco. Graça e paz, irmã Carla. Deus abençoe. Deus abençoe. Graça e paz. Graça e paz. Seja bem-vinda. Irmã Carla faz parte lá da nossa igreja, é membro da nossa igreja e também do Ministério de Senhoras, a qual iniciou o congresso hoje de manhã com uma abençoada consagração e teremos culto à noite também. Não só hoje, mas como também amanhã à noite, finalizando o congresso de senhoras. Então, que seja dispensado esse amor para todos, e não somente para aquelas pessoas que você gosta, ou tem afinidade. Ok? Vamos lá? Versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E quando ele fala, veja bem, ele fala cordialmente, de uma forma cordial, né? Uma forma tranquila, com alegria, com carinho, cordialmente. E detalhe, com amor o que? Fraternal. Quando ele fala em amor fraternal, aí é o amor do grego, que é o amor que significa o amor filhos. Ok? Amor filhos, amor fraternal, amor de irmão para com irmão. Tá certo? Então, é abrangente a todos. E não só apenas um grupinho, uma panelinha. Tá certo? Esse aqui é do meu grupinho. Entendeu? Amém, querido. Amém. A todos nós. Abençoe também você. Então, o que acontece? Esse aqui eu gosto. Esse aqui eu sou carinhoso com ela. Carinhoso com ele. Tem um amor fraternal com ele. Não. Isso aí não é amor fraternal. Amor fraternal é para com todos. Ok? Ok? E aí, por isso que ele fala, preferindo-vos em honra uns aos outros. Honrando. Ok? Dando honra a todos. Muito bem. Versículo 11, Paulo exorta que os cristãos têm a obrigação, irmãos, de serem prudentes. Ok? Cristão tem a obrigação, porque Jesus falou prudente como o quê? A serpente, manso como a pomba. Então, tem a obrigação de ser prudente o cristão. Ou seja, cauteloso, coerente, equilibrado. Ok? Mas nunca burocrático no serviço a Deus. Porque tem muitas pessoas, queridos amados irmãos e amadas irmãos e ouvintes, que confundem prudência com burocracia. Quando você fala assim, vamos reunir o pessoal para fazermos um evento, já que eu estava falando em evangelismo, vamos aí usar o exemplo do evangelismo. Um evento de cunho evangelístico numa pracinha ali na frente. Vamos reunir os departamentos, os ministérios. Mas aí, quando fala ministério, reunir os líderes. Primeiro, para que depois os líderes
designe o que foi proposto na reunião para todos os seus liderados, que é o correto, né? Que é o correto. E aí você reúne os ministérios, aí fala, a ideia é fazermos um trabalho evangelístico assim, 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 com louvores assim, com grupos divididos, uns com a segurança, outros, claro, evidentemente, com as suas devidas proporções, né, irmão? Não é segurança, o cara vai botar uma arma no cinturão e vai dizer, sou segurança da... Não, né? É simplesmente impedir que aqueles que estiver evangelizando com folhetos, com folders, evangelizando através da mensagem, seja interrompido por alguma situação. Às vezes aparece um mendigo, um bêbado e alterado, querendo intervir ali, sendo usado pelo inferno, mas com muito carinho, aquela pessoa que está na segurança vai impedir que ele chegue, olha, não, senta aí um pouquinho, ouve a palavra de Deus. Cansei de ver isso, cansei de ver obreiros travando pessoas bêbadas, mendigos atribulados, chegar e ao invés de sentar para ouvir a palavra de Deus, e não querer impedir que a palavra seja pregada, aí em ar livres. E aí as pessoas que estavam naquela função pedir, fica sentado aí um pouquinho, ouve a palavra com muito amor e carinho, que deve ser feito sempre. Tá certo? Não é querer dar uma chave de braço na pessoa e tá imobilizado, em nome de Jesus. Pô, não existe isso, né? Não existe, né? Não existe. Tá certo? Mas com muito carinho. Reúne-se aí um com segurança, outro com intercessão, um grupo somente orando ali enquanto está sendo feito o trabalho, outro com o estacionamento, com a manobra de carros, e assim vai sucessivamente, ok? Então, aí você fala, mostra as estratégias, mostra o plano de trabalho, aí sempre tem o mas não, aí não vai dar certo não, naquela praça, não, é preciso a gente pedir a orientação a fulano de tal, é preciso também fazer isso, é preciso fazer aquilo, para depois a gente pensar em fazer. Olha a burocracia. Isso não é prudência, isso é burocracia. Isso não é coerência, não é equilíbrio, não é cautela, é burocracia. Aí está jogando contra a obra de Deus. A prudência é falar, irmãos, vamos fazer sim. O equilíbrio, a cautela é falar, vamos fazer sim. Mas olha só, na praça ali, é preciso de alguns ofícios a autoridades competentes. Então olha só a diferença. Vamos pedir, através do irmão que está dando a ideia, agora a secretaria, vamos falar, claro, evidentemente, qualquer evento da igreja, o pastor tem que estar ciente e estar também junto. Que aí leva-se ao pastor e o pastor, aí chega, pede a secretária, redige aí para mim carta para a prefeitura, para departamento de obra, carta para 59, que aqui no nosso caso é a 59 DP, carta para o 15º Batalhão, que é o Batalhão de Caxias, carta para Defesa Civil, carta para o Bombeiro, carta para Light. Mas aí isso é coerência, isso é cautela, isso é equilíbrio. Porque aí vai estar se respaldando para fazer o evento. Agora, botar em impedimento, empecilho e dizer, não, mas antes temos que ver isso, temos que ver aquilo, isso é burocracia. Tá certo? Vamos lá, versículo 11. Não sejais enganosos no cuidado, mas sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ser fervoroso no espírito é você estar apto, pronto, preparado para fazer a obra de Deus. Mas
vagarosos quanto ao cuidado, no cuidado. Ok? Prudente, no cuidado. Vagaroso, no cuidado é prudente. Ok? Amém? Várias orientações doutrinárias aí pra gente, na carta aos Romanos. Como temos estudado juntos essas lives todinhas que nós já fizemos. Que me parece que foram 9 já, de Romanos. É muita bênção junta, meu irmão. Versículo 12, o apóstolo ensina aos irmãos de Roma que devem estar alegres por saberem que Jesus está prestes a voltar e nos resgatar para si. Maravilha. Paulo ensina, olha, vocês têm que estar alegres, porque Jesus breve virá. Porque, irmãos, olha só, mas já demorou tanto tempo, já 2000 anos. Apóstolo Pedro, na segunda epístola que ele escreve, né, epístola geral, que nós chamamos, ele fala, se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 8, ele fala que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Baseado neste raciocínio, passaram-se somente 2 dias para Jesus, desde que ele foi assunto aos céus. 2 dias só. O tempo de Deus não é o tempo do homem. O tempo de Deus, o tempo Kairos, é diferente do tempo do homem, que é o tempo Cronos. O homem está atrelado a segundos, frações de segundos, milésimos de segundos, né? Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, séculos. Deus não está atrelado a nada disso. O tempo de Deus não tem presente, passado e futuro, não. O tempo de Deus, ele é reto, contínuo. E aí só se passaram, no tempo humano, 2 dias só para Deus. Ok? Ok? Vamos lá, versículo 12. Alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação. Perseverai na oração. Apóstolo Paulo está querendo dizer o que com isso, irmão Paulo? Ter alegria na esperança é estar alegre. Tá certo? Estar alegre na esperança da volta de Jesus. A esperança aqui é vinda de Cristo. Tá certo? Paciente na tribulação. É no meio das adversidades. Tá certo? Ok? Que a vida vai gerar. E aí nós temos que ser pacientes. Tá certo? Pacientes, porque até a vinda de Cristo, nós sofreremos aflições. Ok? Servindo ao Senhor. Ou seja, fazendo a obra de Deus. Aí quando nós fazemos a obra de Deus, nos mantemos em pé, firmes. Ok? Inabaláveis. Em meio a lutas e adversidades, constantes, perseverantes nas orações. Perseverante, constante nas orações, paciente em meio às lutas, né? Inabaláveis, pacientes e alegres, animados, ansiosos pela volta de Cristo, né? Na esperança. Aí é só glorificar Deus, porque é bênção pura. Tá certo? Versículo 13, Paulo lembra que em meio à situação as situações que causam necessidade na vida do cristão, o correto é, veja, o correto é compartilhar a sua dificuldade com a igreja.
que de forma acolhedora, hospitaleira, socorrerá buscando a solução. Qual é a necessidade? O que está afligindo? O que está atrapalhando aquele crente de adorar a Deus? Porque a necessidade, irmão, luta, muitas das vezes atrapalha o culto, a adoração do crente. Atrapalha muito. Aí, Paulo orienta que, olha, se você estiver passando uma necessidade, o que você faz? Você chega na liderança e comunica. A liderança vai ver o que pode fazer para solucionar o problema. Ok? De uma forma hospitaleira, a igreja vai socorrer buscando a solução. Vamos lá? Versículo 13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Seguir a hospitalidade. Tá certo? Ok? Versículo 14. Paulo orienta que o comportamento que se deve ter com os perseguidores é de apenas abençoar e não amaldiçoar. Paulo também testifica em causa própria, né? Porque ele, anteriormente, era um homem perseguidor do cristianismo. Aí ele podia falar com bastante propriedade, com conhecimento de causa. Que outrora, anteriormente, ele era perseguidor. Ok? Então, o que se deve fazer com o perseguidor? Apenas abençoar a vida dele, ó, que seja abençoado por Jesus. E não amaldiçoar. Porque quando nós fazemos isso, nós abençoamos ao invés de amaldiçoar, Deus se agrada e dispensa uma bênção especial para você. Porque você dispensou o teu coração em relação a abençoar aquele que te persegue. Que abençoar aquele que é bom com você, que te ama, ou então que está junto com você, é muito fácil. Ele chega a falar em outras ocasiões, que bem que você está fazendo. Nenhum. Versículo 14 da Bíblia Sagrada. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoe. Muito bem. Ok? Versículo 15. Ainda ensinando sobre a conduta cristã, Paulo afirma que o cristão deve ser participante tanto das alegrias quanto das tristezas dos outros irmãos, e não apenas um mero espectador e crítico. Que tem muitas pessoas, irmãos, que quando as pessoas se entristecem, quando acontece alguma coisa com elas, o que acontece? Tem muitas pessoas que fazem igual os amigos de Jó. Começa a querer ver erro, criticar, ver erro naquela pessoa que está triste. Ah, se você está assim é porque alguma coisa está errada. Ok? Ao invés de se alegrar com a alegria do irmão e se entristecer com a tristeza do irmão, ele começa a ser um mero espectador e fica de fora criticando. E Deus não se agrada disso. A conduta cristã de um cristão deve ser esta: compartilhar até os momentos alegres e os momentos tristes. Sem crítica, sem egoísmo, sem apenas cruzar os braços e deixar acontecer. Ok? Versículo 15.
Bíblia Sagrada, alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Ok? Amém? Entendido? Glória a Deus. Muito bem. Versículo 16. Paulo adverte que os salvos, os crentes, não devem viver de atitudes egoístas que levam o homem a priorizar as suas necessidades próprias e esquecer de todos ao seu redor. Antes, o cristão ou o santo deve usar de sabedoria e se mostrar humilde. Ok? Vamos lá, versículo 16. Sede unânimes entre vós, ou seja, de uma só opinião entre todos. As humildes. Perdão. Seja unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, coisas grandes. Ok? Não ambicioneis isso. Não porque são proibidas. Se algo grande vier sobre a tua vida, glorifique a Deus. Aproveite. Enjoy isso. Aproveite. Ok? Sem problema nenhum. Mas ambicionar é que é o problema. A ambição é um sentimento egoísta. Te leva a cometer alguns erros gravíssimos, diga-se de passagem. Porque quando você ambiciona, você quer ter aquilo. E quando você quer ter aquilo, você passa por cima de qualquer coisa para ter. As questões morais já ficaram para trás, porque o teu desejo é obter aquilo. Então o problema é ambicionar e não viver uma coisa grande. Receber da parte de Deus uma coisa grande. A bênção foi muito grande. Aprove ao Senhor? Glória a Deus. Não aprove a Deus? Glória a Deus. Deus é Deus. Mas eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Aí para eu pegar aquilo, eu vou ter que passar por fulano, ciclano e beltrano por cima deles. Igual o rolo compressor. Então eu vou fazer porque eu quero aquilo. Errado. Ambição, que é errado. Ok? Onde estávamos aqui? Vamos lá. Não ambicioneis, nos 16, não ambicioneis coisas altas ou grandes, mas acomodai-vos às humildes. Ou seja, querido, um passo após o outro. O que Paulo está dizendo é o seguinte: não, você tem que só as coisas pequenas são para você. Você só merece coisa pequena. Não, você merece tudo de bom. Mas Paulo quer dizer que tem que ter um passo aqui. Você deve caminhar um passo após o outro. Igual eu faço atualmente. Eu dou um passo após o outro. Eu não saio querendo dar passos maiores do que eu possa suportar. Então, é um atrás do outro. Um após o outro. É o que ele quer dizer aqui. Com acomodar-se com as coisas humildes. Continuando, não sejais sábios em vós mesmos. Ok? Não sejais sábios em vós mesmos. Por quê? Porque Paulo adverte, né?
adverte que não se deve ter essas atitudes egoístas, que o homem prioriza ele mesmo, as suas necessidades e esquece de todos ao redor. Mas antes, use de sabedoria e se mostre humilde, ok? A sabedoria é o princípio do temor ao Senhor, né? E aí, quando nós tememos a Deus, com certeza nós não ficamos com ambições, mas queremos dar um passo após o outro, ok? Não sejais, continuando, sábios em vós mesmos. Não. Que possamos buscar a sabedoria dos céus, que ela vai conduzir corretamente. Tá certo? Amém? Versículo 17. Paulo também diz que o cristão, ou os cristãos, devem, em todas as circunstâncias, em todas, preste bem atenção nisso. Os cristãos devem, em todas as circunstâncias, sempre praticar o bem. Não é de vez em quando, em algum momento, mas sempre, em todas as circunstâncias, praticar o bem e viver em honestidade, transparência com todos. Tá certo? Versículo 17. A ninguém tomeis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Ok? Praticar sempre o bem, viver sempre em honestidade, transparência. Tá certo? Amém? Versículo 18, Paulo orienta que os cristãos devem também viver em paz com todos. Vamos lá? Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Por que ele fala se for possível? Porque tem muita gente que, dependendo de qualquer coisa, quer guerra contigo. À toa. Porque não gosta de você. Que na realidade é o que está nessa pessoa que não gosta de você. Né? Aí fica assim. Aí por isso que Paulo fala, se possível for, ande em paz com todos. Versículo 19, Paulo pontua que o cristão até pode se aborrecer, se irar, porém nunca se deixar levar às atitudes de vingança. Ou seja, o que significa isso? Atitude de vingança, retribuir o mal que sofreu com o mal. Sofreu mal, então vou retribuir mal com mal. Ok? Porque o único vingador é o Senhor. E é quem age com justiça e retidão. É Deus que age com justiça e retidão. Tá certo? Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos. Não vos vingueis a vós mesmos. Tá vendo? Atitude de vingança. Porque alguém te fez mal. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Essa ira também não é a ira de... essa ira aí está vinculada à ira de Deus, à justiça de Deus, tá? Aí ele fala, ó, dai lugar à ira. Não é para você ficar com raiva e sair brigando com todo mundo, não. Dai lugar à ira, dai lugar ao que? A justiça de Deus. Porque Ele que vinga e é Ele que retribui os males do mundo com justiça e equidade, retidão. Ok? Amém? Versículo 20, falando daqueles que afligem os santos, daqueles que perseguem os santos, Paulo mostra que o cristão que retribuiu o mal recebido com o bem, isto agradará a Deus,
que por sua vez derramará uma unção poderosa sobre o crente. Vamos lá no 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Se o teu inimigo está com fome, dá de comer. É sede, dá de beber. Está com frio, dá de vestir. Que Paulo que está querendo dizer com isso? Parafraseando até Jesus, né? E aí ele está querendo dizer o seguinte, olha, mal se retribui com bem. Porque quando você retribui o mal com bem, vem uma unção, brasas se amontoará sobre tua cabeça. Vem uma unção sobre você. Uma unção poderosa sobre a tua vida. Tá vendo? Algumas orientações na prática da conduta cristã que são bênção pura para nossas vidas. Coisas essas que a gente às vezes até não pratica, mas eu tenho certeza que em nome de Jesus você a partir de hoje vai praticar. Versículo 21, Paulo exorta que o cristão deve fazer o bem, sempre. Fato que libera a vitória na sua vida e decreta a derrota do mal. Olha que benção. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Porque quando a gente quer fazer mal, retribuir mal com mal, quem prevalece é o mal, é o inimigo das nossas almas. Mas quando nós retribuímos o mal que fizeram para nós com o bem, o que acontece? Nós decretamos a derrota do mal, do nosso inimigo. Ele não tem poder sobre a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, na verdade eu queria até deixar o capítulo 13 para a live seguinte, mas vamos falar um pouquinho do capítulo 13. Tem ainda meia hora. Vamos falar. Vamos lá? Amém? Capítulo 13 da carta de Paulo aos Romanos. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, cujo título é Submissão às Autoridades. Eita Deus! Veja que está recheado de doutrina, de conselhos práticos para a conduta do cristão. Agora, falamos da prática da justiça, pela renovação do entendimento, falamos do amor cristão, agora falaremos da submissão do cristão em relação às autoridades. Ah, irmão Paulo, será que é só autoridade da igreja ou autoridade de um modo geral? Capítulo 13, versículo 1. Paulo afirma que Deus é quem constituiu as funções das autoridades públicas e não públicas. Assim sendo, todos devem se submeter a essas autoridades, sendo elas eclesiásticas, sendo elas públicas. Toda autoridade foi constituída por Deus. Aprove a Deus que fosse aquela pessoa. Ok? Respondida a sua pergunta, todas as autoridades, sendo eclesiásticas ou públicas, devem todos se submeter a essas autoridades. Tá certo? Ok? Vamos lá, versículo 1, capítulo 13.
toda a alma. Veja, toda a alma. Ele não fala toda a alma do cristão, toda a alma dos santos, toda alma, ou seja, ele está falando da humanidade, esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de quem? De Deus. E as autoridades que foram ordenadas por Deus. Deve o quê? Sujeita, submisso, sujeito, submeter-se às autoridades superiores. Tá certo? Toda a alma, toda a humanidade é autoridade superior? Temos que respeitá-las, sermos submissos a elas. É um prefeito? É um presidente? É um vereador? É um deputado? É autoridade? Pública ou eclesiástica? É um pastor? Submisso à autoridade. Tá certo? Amém? Versículo 2. Paulo diz que aquele que não se submeter a essas autoridades estará desrespeitando, estará sem reverência com o próprio Deus. Desrespeitando o próprio Deus, trazendo com isto condenação para a sua vida. Vamos lá, versículo 2. Olha aí a consequência da não submissão, da não reverência a essas autoridades. Sejam elas quem for. Por isso, quem resiste, olha só, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. A consequência de resistir contra a autoridade, resistir à autoridade. Está atentando contra a sua própria vida. Veja como é importante estudar a carta aos Romanos. Tá certo? Versículo 3 do capítulo 13, Paulo afirma que estes legisladores públicos não são inimigos das boas obras, mas sim das más obras. Portanto, o crente não deve temê-los, à medida de que se pratique o bem. Porquanto, ao invés de críticas e repreensões, terão elogios dessas autoridades. Ok? Ao invés de estar tomado em criticar, ok? A repreender essas autoridades por algum motivo, deve apenas praticar o bem. Porque quando nós praticamos o bem, tá certo? As autoridades vão, ao invés de criticar-nos, pô, esse cara, tá vendo? Pensei que esse cara era bênção de Deus, esse cara foi preso, ó. Praticou o que era errado, não praticou o bem. Mas quando praticamos o bem, damos um bom testemunho. E aí receberemos apenas elogios dessas autoridades. Portanto, eles não são inimigos das boas obras, mas sim inimigos das más obras. E o crente não deve temer eles. Ok? Vamos lá, versículo 3. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, ou seja, elogios dela. Ok? Magistrados no sentido de que eles também
eles aplicavam, desenvolviam, né, a prática da lei. Tá certo? Versículo 4, Paulo aponta essas autoridades como ministros de Deus e que estão prontos para executar a justiça mediante a conduta errada praticada pelas pessoas. Vamos lá, versículo 4, para saber se eles são mesmo ministros de Deus. Porque ela, ou seja, a autoridade, é ministro de Deus para teu bem, ou seja, para produzir ou conduzir a bênção de Deus para as pessoas. Para o teu bem, eles são ministros de Deus. Agora, se fizeres o mal, teme. Teme. Aí tenha medo se fizer mal. Pois não traz debalde a espada. Ok? A espada, ou seja, a justiça não tardará não falhará em chegar. Por isso teme se você faz o mal. Ok? Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Mas o ministro de Deus e vingador, aí diz que e vingador para castigar, mas vingador no sentido de praticar a justiça. Tá certo? E não de se contradizer pelos versículos anteriores. E sabe, irmãos, eu quero comentar algo com vocês, enquanto aqui eu desfolho a Bíblia. É muito interessante essa questão de transliteração, porque as pessoas confundem, elas fazem uso da palavra, e aí, quando encontra assim versículos que trazem confusão, aí elas começam a divagar, a pensar, eu acho que é isso aqui que está falando, e comete falhas, comete até heresias, ok? Porque e fala, Deus está falando agora que é vingador, e essa pessoa está falando de espada aí, essa pessoa vai matar a outra, vai executar. Espada aí apontando para a verdade, para a justiça. E qual é a espada do Espírito? A palavra. Ok? Mas, na verdade, aí começa por não conhecer as ferramentas corretas, aí começa a utilizar de forma errada a Bíblia Sagrada. Tá certo? E não é por aí. Versículo 5. Paulo orienta que o cristão tem a obrigação de se submeter às autoridades quando cometer atitudes erradas. Porque reconhecer essas autoridades também lhe dá a possibilidade de reconhecer a importância da posição dessa autoridade. Como é importante a posição desta autoridade, temos que nos submeter, o cristão tem que se submeter quando pratica um erro e confessar esse erro, porque a gente confessa quando a gente se arrepende. Então, deve-se reconhecer o erro. Mas o cara roubou, aí o cara vai ter que reconhecer, olha, roubei e vai para cadeia. Mas é assim, ué? A Bíblia, ela é verdade. Ela é justiça.
E por ser verdade e justiça, ela aponta para algumas falhas e aí te dá a orientação necessária para que você volte atrás, seja perdoado, volte atrás. Mas para que isso aconteça, você tem que se arrepender e se converter. Mudança de direção. E quando você faz isso, quando você está errado, certamente vem consequências ruins sobre a tua vida. Esse é o preço a se pagar pelo erro. Entendeu? Vamos lá, versículo 5. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Sujeito ao quê? Às autoridades. Fez alguma coisa de errado, você saiba que você vai estar sujeito tanto pelo castigo, que vai ser implementado, também contra a sua consciência. Caramba, fiz o que era errado. Entendeu? Amém? Muito bem. Versículo 6. Paulo adverte que todo cristão deve exercer a sua cidadania e assim ser exemplo para todos. Caramba! A Bíblia ensina a cidadania, claro. Se a Bíblia está te orientando e está te ensinando o respeito que se deve ter com a autoridade, seja eclesiástica, um pastor, um presbítero, um evangelista, um obreiro, ou então uma autoridade pública, isso é exercício da cidadania. Aí Paulo agora corrobora com tudo que ele falou até agora e fala, ó, o cristão deve exercer a sua cidadania e assim ser exemplo para todos. Tá certo? Vamos lá? Versículo 6. Por esta razão, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. O pagar tributo é o exercício da cidadania. Pagar tributo não é só pagar dinheiro. Ok? Eu pago os meus compromissos. Não é só dinheiro. Pagar tributo é você exercer o seu direito de votar, o seu direito de opinar democraticamente, o seu direito de ter o dever de fiscalizar as ações erradas das autoridades. Tudo isso é exercício da cidadania. Pagar tributos. Tá certo? Ok? Amém? Aí ele continua dizendo que atendendo sempre a isto mesmo, porque essas pessoas, essas autoridades são ministros de Deus. Não esqueçam disto. Versículo 7. Versículo 7. Porque o crente não está acima do bem ou do mal, mas antes deve reconhecer as hierarquias e respeitá-las. Nenhum cristão está acima do bem e do mal. Ou seja, aliás, queridos, ninguém. Eu estou falando cristão porque tem muito crente que se acha o super crente, né? Mas ninguém deve achar que está acima do bem ou do mal. Mas antes deve reconhecer as hierarquias, as autoridades, os postos.
hierárquicos e respeitá-los. Vamos lá, versículo 7. Portanto, dai cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Que coisa linda. É aquele tipo de versículo que eu costumo chamar de versículo que trava neurônio, né? Nó no neurônio. Caramba, olha como é que ele fala. Dai a cada um o que deveis. Ainda falando sobre a questão da cidadania. Exercer a sua cidadania. Com a cada um, pague o que deve. Se você deve tributo. Aí agora é interessante que ele fala assim. Olha, veja bem, eu acabei de falar que tributo é diferente, não é somente moeda, não é somente finança. Olha como é que ele separa. A quem tributo, pague com tributo. A quem imposto, pague com imposto. Imposto significa dinheiro, finança. Tributo nem sempre é finança. Tá vendo como é que a Bíblia ela está afirmando o que acabamos de dissertar contigo? A quem temor, temor. Ou seja, temor, reverência. Tá certo? Respeito. Temor. E tememos a quem? A Deus e as autoridades. A quem honra, honra. Nós honramos o nosso irmão. Nós honramos, dizendo que Deus é digno de toda honra, todo louvor e glória. Honra a quem tem honra. Tributo para quem há de tributar. Imposto para quem há de se pagar. Temor para quem há de se temer. É isso que Paulo estava dizendo. Amém? Glória a Deus. Versículo 8 agora. Paulo lembra que não se deve estar em dívida com ninguém, a não ser dever somente o amor. Pior coisa que tem, irmãos, aí eu quero, na questão literal, débito, dívida, pior coisa que tem é você fazer o que eu faço aqui, ou então estar pregando como eu tenho oportunidade, quando Deus aprove a Deus fazê-lo, de me dar oportunidade de estar pregando, ensinando, pegando o microfone, falando do amor de Deus, e aí depois eu faço um negócio com o irmãozinho e não pago o irmãozinho. Pior coisa que tem é essa. Por quê? Porque eu estou dando o quê? Um mau testemunho. Esse irmãozinho vai falar assim, ó, tá vendo aí, ó? Aí, ó, aos crentes aí generaliza o todo por um. Um só faz a besteira, aí é generalizada a coisa. Aí os crentes aí, ó. Por isso que eu não sou crente, tá vendo? Por causa disso. Então, Paulo diz que não se deve dever a ninguém, somente o amor. Vamos lá, no versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Amor fraternal. Ok? Muito bem. O versículo 9, Paulo faz menção do decálogo e enfatiza o amor ao próximo. Ele já está falando de amor, ele agora vai falar mais de forma mais abrangente o amor ao próximo. Aí ele faz o quê? Ele faz menção dos 10 mandamentos, do decálogo. Tá certo? Tá certo? Versículo 9, vamos lá?
Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Novamente, parafraseando Jesus, ele orienta como deve ser a conduta do cristão. Ó, dívida nenhuma com ninguém, somente amor. Amor este que, se você praticá-lo, tá certo? Você vai praticar todos os outros mandamentos. Ok? Amém? Glória a Deus. Por isso que ele faz menção dos 10 mandamentos. Porque ele tá também, amar a teu próximo como a ti mesmo. E aí ele utiliza esse gancho para mostrar, ó, a dívida que nós temos que ter sempre é amor. Ah, mas estamos dando amor, mas dê mais. Quanto mais você der, mais você vai dever. Ok? É isso que ele quer dizer. Versículo 10. E quando se ama o próximo, se cumpre todos os outros mandamentos. Aí ele fala no 10 isso, ó. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Ok? Muito bem. E no 11, para que possamos terminar, no 11, e vamos parar aí no 11, versículo 11 do capítulo 13, vamos parar aí para dar continuidade a partir de quarta-feira às 15 horas, aqui mesmo nessa página. Tá certo? Muito bem. O 11, Paulo alerta que o cristão deve sempre praticar o amor. O cristão deve praticar sempre o amor, sabendo que Jesus está às portas e em breve virá, pelo que se faz necessário despertar e não se descuidar. Ok? Versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Obviamente, a salvação hoje ela está mais próxima a nós do que quando nós aceitamos a Jesus Cristo. Para mim, bota aí uns belos nos 21 anos aí por aí. Tá certo? Para alguns, 5 anos. Está mais próximo do que estava antes de aceitar Jesus. Não é verdade? Não é verdade? Ok? E aí, por quê? Porque ele fala assim, ó, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Por quê? Porque a Bíblia nos mostra que temos que estar preparados, despertando desse marasmo que pode ser fatal na vinda de Jesus, a gente ficar. Tá certo? Porque a nossa salvação, ou seja, Jesus, está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Tá certo? Então, não se descuidar e estarmos verdadeiramente prontos para o soar da trombeta. Aleluia. Amém, queridos? Deus abençoe vocês. Vamos marcar aí o versículo 11. Como fazemos sempre, vamos marcar o versículo 11 para saber onde nós paramos. E aí eu vou marcar aqui para saber que paramos no versículo 11. E aí, a partir de quarta-feira, às 15 horas da tarde, voltamos ao nosso horário normal, quarta-feira. Hoje, excepcionalmente, por causa do compromisso com o Congresso, eu tenho que viajar agora 20 quilômetros até a minha igreja para que possamos ensaiar os louvores e preparar
tudo para que possamos, não só hoje, mas amanhã também, os louvores de amanhã, preparar tudo para que possamos render louvor e adoração ao nosso Deus na noite de hoje, amanhã na nossa escola bíblica dominical e depois às 18h30 amanhã no nosso culto de louvor e adoração, em especial do Congresso das Senhoras. Ok? Bênção pura? Foi abençoado? Hoje você é tão importante. Você é tão importante que hoje eu estou a caráter, né? Para fazer a live contigo. E eu gostaria agora de orar contigo neste momento, para que possamos entregar esse trabalho na mão do Senhor e sabermos que quarta-feira estaremos juntos novamente. Amém? Curve vossa cabeça. Querido e amado Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças, Senhor, por estar na tua presença para louvar e bendizer o teu santo nome. Deus, obrigado, Senhor, por esses momentos maravilhosos, Senhor, na tua presença. Obrigado, Senhor, porque tu, Senhor, orientou, tu ensinou, tu conduziu, tu instrumentalizou-me, Pai, mais uma vez essa tarde, para que eu pudesse ministrar a tua palavra àqueles que necessitam. Deus, toma tudo em tuas mãos. Senhor, eu quero, Senhor, te pedir uma bênção especial agora, porque e nos levar em paz e em segurança, nos livrando de todo mal, toda ação do maligno, porque vamos à tua casa agora adorar o teu santo nome, Senhor, junto com todos os amados irmãos, e glorificamos o teu santo nome por isto, Senhor. Fique conosco, conduz, Pai, acampa os seus anjos ao nosso redor, Senhor. É isso que pedimos e já te agradecemos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eis que vive e reina para todo sempre. Amém? Graças a Deus. Tá certo, querido amado irmão? Deus abençoe as vossas vidas. Que Deus derrame uma bênção sobrenatural sobre vossas vidas e que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas comunhão e consolações do Espírito Santo esteja não somente na tua vida hoje, mas que esteja todo sempre em concordância. Dizemos amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus vos abençoe. Até quarta-feira às 15 horas. E graça e paz. Até lá.